De qualquer forma, nós vamos falar a respeito desse tema de aspectos penais e processuais penais da Lei de Drogas. Nós temos uma legislação que completa 4 anos, uma legislação que melhorou bastante a questão relativa às drogas, o enfrentamento das drogas, mas existe um caminho ainda a ser trilhado e nós vamos buscar falar a respeito disso. Tema é longo, tema é complexo, eu pensei aqui, selecionei alguns temas que eu reputo como importantes para que justamente nós possamos, neste primeiro momento, falar a respeito da lei. Em primeiro lugar, um breve histórico, só para a gente ver como é que foi a trajetória dessa questão criminal relativa às drogas desde o Código de 40. No Código de 40, nós tínhamos o artigo 281 do Código Penal. Esse artigo 281, num único artigo, tratava sobre toda a questão de drogas. Ou seja, o porte de droga e o tráfico de droga eram tratados num único dispositivo legal. Não havia, portanto, diferença de tratamento. Não havia, portanto, diferença em relação à resposta jurídica dada naquele primeiro momento, na década de 40. Se nós formos pesquisar hoje o artigo 281 do Código Penal, nós veremos que ele está revogado. Ele foi revogado inicialmente por essa lei de 71, Lei 5726/71. Uma lei que, além de não fazer a necessária diferença entre o porte e o tráfico de drogas, mais do que isso, instituiu um procedimento sumaríssimo em relação à apuração dos crimes naquela época. Tão sumaríssimo que havia, inclusive, condenação sem materialidade. Muitas vezes se descobria, após, que aquela substância, havida como droga, não era droga. E a pessoa já havia sido condenada, já estava cumprindo pena. Então essa realidade tinha que ser mudada. E logo depois, veja o tempo, de 71 para 76, nós temos aqui uma nova legislação, que é a Lei 6368/76, que passou a vigorar durante muito tempo essa legislação do ano de 76. Aqui, nós retomamos o procedimento rápido, porém mais cauteloso, mais cuidadoso, em relação a algumas questões importantes na época. E pela primeira vez se fez uma distinção entre o porte de droga para consumo próprio na época e o tráfico de droga. Havia uma diferença na resposta dada. O porte era tratado, portanto, a partir de então, como um crime menos grave do que justamente o tráfico de droga. É verdade que ambos os crimes traziam como sanção pena privativa de liberdade. Só que aí nós tínhamos um tratamento mais rigoroso. A quantidade de pena privativa de liberdade era infinitamente maior no tráfico do que no porte. Isso até fica mais claro quando surge a Lei dos Crimes Hediondos, em 90, que considera o tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo. Então aqui fica bem clara a distinção do porte para o tráfico. Tivemos uma tentativa em 2002, Lei 10.409/2002. Essa lei sofreu um problema sério. Por quê? Porque a parte processual foi aprovada pelas duas casas, foi sancionada pelo presidente da República. Só que a parte material, a parte dos crimes, sofreu veto. Então, em relação à repressão, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a parte processual, sem que houvesse uma parte material. E a partir daí começou a surgir divergência sobre qual parte processual aplicar, da lei anterior, da lei de 76, ou da lei nova, a lei de 2002. Então isso também trouxe problemas na época. Para solucionar isso, uma nova lei de drogas surge em 2006. É a lei 11.343/06. Essa lei 11.343/06 é a lei vigente nos dias de hoje em relação à questão das drogas. Em relação à estrutura normativa, é importante pontuar, sei que isso será tema de outros seminários pelo dia de hoje,
Mas é importante pontuar que essa lei traz uma estrutura muito clara. Uma estrutura que alinha prevenção, tratamento e repressão. É evidente que o tratamento jurídico penal num Estado democrático de direito em relação às drogas faz com que esta repressão seja o último passo que deve ser dado. Num Estado democrático de direito, o que se deve pensar inicialmente em relação a essa questão das drogas é justamente na prevenção. E a prevenção, atualmente, ela vem sendo definida de uma forma bastante clara. Trouxe aqui um conceito do IMESC, para que vocês observem, Instituto de Medicina Social e de Criminologia, aqui de São Paulo, que define prevenção da seguinte forma: são as ações ou intervenções que visem inibir o estabelecimento ou atenuar o prosseguimento de uma relação destrutiva por decorrência do uso abusivo de drogas, e, quando indispensável, assegurar o resgate biopsicossocial do indivíduo que apresente transtornos pelo uso indevido de drogas. Este conceito, ele traz à tona que a prevenção contempla 3 espécies distintas. Nós temos a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Coloquei aqui em cores diferentes para que nós possamos verificar de cara onde é que está cada uma das espécies de prevenção. Então, a prevenção primária visa inibir o estabelecimento, ou seja, visa inibir esse primeiro contato, fazer com que a pessoa não tenha o primeiro contato com a droga num primeiro momento. A prevenção secundária faz pensar no seguinte: prevenção primária falhou, a pessoa já tomou contato com a droga, já experimentou, e agora o objetivo é evitar que se estabeleça dependência, atenuar o prosseguimento de uma relação destrutiva por decorrência do uso abusivo de drogas. E a prevenção terciária. Aqui nós vamos imaginar que as outras 2 falharam e agora nós precisamos resgatar do campo biopsicossocial o indivíduo em relação a esse uso indevido de drogas. No Estado democrático de direito, num Estado que prima pela democracia, pela dignidade da pessoa humana, é fundamental que esta prevenção chegue em primeiro lugar, e isso será dito, acredito, nos outros painéis que virão, porque isso é papel do Estado. A prevenção é papel do Estado, também é papel da sociedade civil organizada. Nós temos vários meios de se fazer essa prevenção de uma forma mais clara. Do ponto de vista jurídico-penal, o que nós podemos falar a respeito dessa questão das drogas? Fazer uma abertura com considerações gerais, depois eu falo dos crimes e do procedimento para a gente fechar. Objeto jurídico. O objeto jurídico principal em relação aos crimes definidos na nova lei de drogas é a saúde pública. Saúde pública. Se nós formos pensar em relação à saúde pública, existe uma certa divergência, principalmente em relação ao porte de droga para consumo pessoal no texto da lei, não mais consumo próprio, e sim consumo pessoal. Por quê? Alguns doutrinadores, e isso foi encampado por 2 vezes pelo Tribunal de Justiça, há 2 anos atrás, isso no ano de 2008. Alberto Zacarias Toron defende esse posicionamento também. A Suprema Corte da Argentina também encampou esse posicionamento, no sentido de que, no crime de porte de droga para consumo pessoal, não seria a saúde pública o objeto jurídico a ser tutelado. Isto não traria risco para a coletividade, não traria um risco, pelo menos abstrato, um risco não concreto para a coletividade, para a sociedade. No máximo, em relação a esse crime de porte de droga para consumo pessoal, o objeto jurídico seria a saúde individual. E sendo a saúde individual, o direito penal não tutela, não criminaliza a autolesão.
Então não haveria razão de ser em relação à criminalização. Um dos aspectos explorados por aqueles que defendem a descriminalização do porte de droga é justamente esse, a ausência de objeto jurídico. Não dá para pensar que abstratamente, em todos os casos, nós tenhamos a saúde pública como objeto protegido. Na maior parte dos casos, nós temos a saúde individual. Saúde individual, autolesão, não é punida, em regra, pelo direito penal, a não ser naqueles casos de estelionato, fraude a seguro, né? E também no Código Penal Militar, se for para não servir as forças militares. Mas, em regra, direito penal, ele não tem influência, ele não criminaliza a autolesão. Então, esse seria um aspecto interessante para verificar em relação a esse tema. Um outro ponto, sujeitos do crime. Desculpe. Sujeitos do crime. Em relação aos sujeitos do crime, sujeito ativo, em regras, vai ser qualquer pessoa. Exceção feita ao artigo 38 da Lei de Drogas. O artigo 38 enumera os profissionais da saúde, prescrever culposamente drogas. Então, ali nós temos no artigo 38, sujeito próprio. Agora, em regra, será qualquer pessoa, em regra, será crime comum. Desculpe, eu voltei de uma gripe forte, a voz começa a falhar, mas vamos lá. Então, olha só. Em relação ao sujeito passivo, nós temos a coletividade. Essa coletividade faz com que o crime seja vago, sujeito passivo indeterminado, portanto. Isso faz com que o sujeito passivo sempre será o titular do bem jurídico protegido. Saúde pública, coletividade, então, como sujeito passivo. Objeto material. Em relação ao objeto material, nós temos a droga. Note que a lei não fala mais em substância entorpecente. Ela fala somente em droga. O artigo 1º, parágrafo único, define o que vem a ser droga, conceito de droga. São substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei, ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. No próprio conceito, nós notamos que nós temos uma norma penal em branco. Essa norma penal em branco faz com que as drogas sejam definidas em portaria do Ministério da Saúde. É uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, número 344, de 98. Esse conceito não é suficiente para que, no caso concreto, se aplique a lei de drogas. É necessário que nós recorramos a essa portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, hoje Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Trouxe aqui uma classificação para nós pensarmos em relação à lei de drogas. Essa classificação traz o seguinte: as drogas podem ser psicoanaléticas, podem ser psicoléticas e podem ser também psicodisléticas. Essa classificação é fácil se nós entendermos aqui os radicais. Leptos significa redução. Então, redução da atividade cerebral. Droga psicolética reduz a atividade cerebral. Droga psicoanalética, esse prefixo ana significa não. Então, não reduz a atividade cerebral. E as psicodisléticas, elas distorcem o funcionamento cerebral. Então, leptos, redução, psicolética, reduz a atividade cerebral. Psicoanalética não reduz, acelera. E a dislética,
causam distúrbio. Em relação a exemplos, nós podemos ter a cocaína como psicoanalética, a heroína como psicolética, maconha, LSD como psicodislética, por causa desse distúrbio, são as chamadas alucinógenas também. Esses crimes previstos na nova lei de drogas são chamados de crimes de perigo. Qual que é o conceito? O que nós podemos falar a respeito desses crimes de perigo? Eles trazem uma ameaça, uma potencialidade de lesão ao objeto jurídico. Não causam dano. Eles causam, na verdade, o quê? Um risco ao objeto jurídico protegido. Porte de droga para consumo pessoal, nós vamos ter, portanto, essa realidade. Não precisa o uso, isso é antecipado, basta que haja o porte. Não é necessário que se prove o risco no caso concreto, é perigo abstrato. Então aqui basta que haja o porte da droga para caracterizar o crime. Mesmo que esteja no bolso, por exemplo, sem uso, sem nada, sem nenhuma possibilidade de causar dano, mesmo assim haverá o crime por ser crime de perigo abstrato. Algo parecido se dá em relação ao porte de arma também. Basta portar a arma para que isso seja considerado crime. Não é necessário que esteja empunhando a arma, não é necessário que esteja utilizando a arma, basta, portanto, o porte de arma. Então, crime de perigo abstrato. De acordo com o garantismo penal, que é uma corrente que eu me filio pessoalmente, o garantismo penal prega que haja eliminação desses crimes de perigo abstrato. Perigo abstrato significa que a própria lei presume a situação de risco. Não é necessário nem comprovar que, no caso concreto, houve risco. Basta que haja, portanto, a prática da conduta e ela é presumidamente perigosa. Considero muito arriscado, considero muito complicado no momento atual de evolução do direito penal essa proliferação que nós temos de crimes de perigo abstrato. O ideal é que se paute pelo dano. Se não houver dano, se for necessária uma proteção antes do dano, que haja pelo menos demonstração desse perigo concreto. Mas, de qualquer forma, esse crime é de perigo abstrato. Elemento subjetivo. Todos os crimes constantes na lei de drogas são dolosos, exceção feita aquele do artigo 38. O artigo 38 fala em ministrar culposamente. Então, todos são dolosos, exceção feita ao artigo 38. A ação penal também é comum a todos. São crimes de ação penal pública incondicionada. Feito esse panorama geral, queria trabalhar um pouquinho com vocês em relação a alguns artigos que eu considero importantes. Principalmente o porte de drogas para consumo pessoal e também o tráfico de drogas. Em relação ao porte, artigo 28. Vejamos quais são as condutas: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo. O que move estas condutas é justamente a destinação. São condutas dirigidas, são condutas endereçadas a esse consumo pessoal. A própria lei, no artigo 28, diz quais são os critérios para que se fixe o que é consumo pessoal. Natureza, quantidade da substância apreendida, local, condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. Notem que a quantidade é elemento, a quantidade é requisito. Só que não é o único. E a lei também não mensura a quantidade. Nós temos algumas leis europeias que falam, fixam uma quantidade. Olha, abaixo de tanto, não tem problema, não é crime. A partir desta quantidade, passa a ser crime. Então, aqui nós temos, em outros países, no direito comparado, uma baliza dessa quantidade. Aqui só se fala quantidade. E ao lado da quantidade, outros critérios que permitem também
verificar se a conduta será enquadrada no porte ou se a conduta será enquadrada justamente no tráfico de drogas. Vejamos que essas condutas, elas são inerentes ao próprio porte, razão pela qual merecem um tratamento mais brando. Houve, com essa lei de 2006, a chamada despenalização. Assim que foi promulgada a lei, houve dúvida, houve divergência, se teria havido descriminalização ou despenalização. Posicionamento majoritário, inclusive encampado pelo TJ de São Paulo, pelo STJ e pelo STF, vai no sentido de que houve despenalização. Por quê? A conduta continua sendo relevante para o direito penal. A conduta continua sendo típica para o direito penal. Ainda que se adote o entendimento do Luiz Flávio Gomes, que classifica esse crime, aliás, esta infração, como infração penal sui generis, uma infração que nem se encaixa no crime nem na contravenção penal, o fato é que é uma infração penal. Então não houve descriminalização. Se não se enquadra ali no artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal, nós vamos tratar isso como infração penal sui generis. Ok, só que isso interessa, é relevante, é típico para o direito penal de qualquer forma. Por que houve despenalização? Porque não se aplica mais pena privativa de liberdade. Em relação ao crime de porte de droga para consumo pessoal, se aplica medida alternativa prevista no preceito secundário do artigo 28. Importante registrar aqui para vocês o seguinte. Normalmente, pena alternativa, ela se aplica fixando a pena privativa de liberdade, no caso concreto, e depois fazendo uma substituição. Analisa-se os requisitos do artigo 44 do Código Penal e se faz uma substituição. Aqui não. Aqui, as penas alternativas aplicadas ao porte de drogas para consumo pessoal, elas estão definidas no próprio preceito secundário. Então não há substituição. E se não cumprir essas penas alternativas, vai preso? Também não. Ali você tem uma repreensão ou pagamento de uma multa. Então aqui nós não temos a possibilidade de pena privativa de liberdade. Então, despenalização significa que continua sendo típico o fato, ele continua sendo relevante para o direito penal, porém, a pena privativa de liberdade resta afastada. Nós temos aqui penas alternativas. Considero que o afastamento da pena de prisão para esta infração penal é interessante. Não deve mesmo haver prisão para quem pratica porte de droga para consumo pessoal. Só que a lei ficou manca, porque na verdade também não tem nenhuma repreensão. Se não cumprir aquela medida alternativa, nós não temos uma forma segura de fazer com que isso tenha efetivo cumprimento. Dá para dizer que essa nova postura legislativa, desde 2006, ficou no meio termo entre a prisão e a descriminalização. Faltou pouco para descriminalizar de fato. Era só não ter aplicado pena. Se tivesse aplicado medida administrativa, sanção administrativa, talvez nós tivéssemos já caminhado para a descriminalização. E é engraçado, quando a gente pensa em descriminalização, hoje no Brasil, tão discutido, tão debatido, na Espanha, por exemplo, não se discute mais se é infração penal ou não. Lá se discute se deve ser infração administrativa ou não. Então aqui já é um outro referencial, é um outro ponto de discussão que se coloca. Lá já não tem mais, em relação a algumas drogas pelo menos, criminalização. Isso já foi afastado há bastante tempo. Porém, o que se discute agora é se o Estado deve intervir mesmo na força administrativa. Se retirar a tutela administrativa, não sobra nada em relação àquelas formas de controle social. Então, é um outro tipo de discussão que se tem lá. Considero plenamente possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao porte de drogas para consumo pessoal. Alguns autores, logo que a lei foi promulgada,
disseram que o tratamento já era brando demais. Então, por conta disso, não se poderia aplicar o princípio da insignificância. Guilherme Nucci foi um dos que defendeu essa bandeira tão logo a lei foi promulgada. Penso que não. Penso que esse princípio deve ser aplicado, uma vez que pode haver lesão ínfima ao bem jurídico, uma lesão irrelevante, uma lesão desprezível e que, portanto, torna a conduta atípica nesse caso. Então, o sujeito for pego, por exemplo, com um cigarro de maconha ou uma quantidade ínfima de droga, então, nesse caso, dá para aplicar plenamente o princípio da insignificância, tornando essa conduta atípica. Uma outra questão importante para se abordar aqui. Cultivo de substância para consumo próprio ou para consumo pessoal. Antes da lei de 2006, nós tínhamos a lei de 76 em relação aos crimes, uma vez que a parte de 2002, como falamos já, foi vetada. O que nós tínhamos lá em 76? O cultivo somente destinado ao tráfico. Só havia previsão de cultivar, semear, colher em relação à conduta do tráfico. Não havia esta previsão em relação ao porte de droga para consumo pessoal. O que se fazia na época? Ou se condenava por tráfico, ou a conduta era atípica, por falta de previsão legal. Nós tínhamos essas duas correntes, inclusive, durante muito tempo no STJ. Nessa questão, agora nós temos uma posição firmada, nós temos aqui uma opção legislativa de criminalizar esse cultivo para consumo pessoal, tal como se fosse o próprio porte para o consumo pessoal. Então aqui essa questão ficou definida também a partir de 2006. Em relação ao tráfico de drogas, primeiro ponto relativo ao tráfico é dizer que aqui não há finalidade de consumo pessoal. Por que é importante trazer essa informação de cara? Porque alguns verbos, esses que estão em laranja, alguns verbos que aparecem no tráfico também são comuns ao porte. Olha em laranja. Adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar. São 5 verbos que também aparecem lá em relação ao porte de droga para consumo pessoal. Como é que se faz, então, a distinção? Verificar se existe ou não a possibilidade de consumo pessoal, com base naqueles requisitos que nós já traçamos no quadro anterior. Quantidade, antecedentes, probabilidade, circunstâncias do crime. Então, tudo aquilo aparece para definir essa questão. Uma figura nova, que também era muito discutida antes de 2006, era o tráfico privilegiado. Um grupo de amigos se reúne, por exemplo, para uma festa, e um deles leva uma quantidade de droga, são pessoas próximas, são amigos, para nessa festa ceder, de forma eventual, a título gratuito, droga para os demais. Como é que funcionava isso antes de 2006? Nós tínhamos 2 posicionamentos antes de 2006. Nós tínhamos o posicionamento de tratar isto como tráfico, de tratar isto como porte. Não havia uma tipificação específica para essa conduta. Agora, nós temos aqui no artigo 33, parágrafo 3º, o chamado tráfico privilegiado, ou, como alguns preferem, uso compartilhado de drogas. Então, nesse caso, existe ali a previsão no artigo 33, esse artigo 33 é o artigo do tráfico de drogas, por isso que se fala em tráfico privilegiado, só que com tratamento, uma resposta penal muito mais branda do que aquela destinada para o tráfico no caput, no parágrafo 1º. Nós temos aqui pena de prisão, só que faz com que esta infração seja, inclusive, de menor potencial ofensivo, aplicando-se as regras dos juizados especiais criminais. Uma questão que é interessante, está prevista no artigo 33, parágrafo 4º, que é pouco comentada, existe lá uma causa de diminuição de pena, de 1/6 a 2/3. Se o agente for primário, tiver bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas e organizações criminosas. Então, aqui é possível buscar uma diminuição de pena.
primário, bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organizações criminosas. Perceba o seguinte, a lei de 2006, até o meu ver, em relação à parte do tráfico de forma tímida, ela fez uma separação entre o porte e fez uma separação entre o tráfico. Esta separação ficou claríssima agora. Não só em relação à quantidade, mas agora em relação à espécie de pena. Eu tenho pena alternativa em relação ao porte e nós temos pena de prisão em relação ao tráfico. Em relação ao tráfico também houve gradação do tráfico. Então nós temos o tráfico do caput, do parágrafo 1º, que é o tráfico que traz aquela pena de reclusão de 3 a 15 anos e multa equiparada hediondo. Mas também previu o legislador outras espécies de tráfico. Tráfico privilegiado e aqui, em relação ao parágrafo 4º, aquele traficante que pela primeira vez trafica, o pequeno traficante, também tem um tratamento diferenciado em relação a essa questão. Então veja, nós partimos de 40, artigo 281. Todo o tráfico era tratado num único dispositivo. Hoje não mais. Hoje nós temos vários dispositivos e mesmo dentro de alguns temas, nós temos gradações também, nós temos níveis que devem ser considerados. Podia até ser feito de uma forma melhor, podia ter sido até mais ousado o legislador, mas de qualquer forma não há que se negar que a atual legislação, em relação a essa gradação, é um avanço considerável que nós tínhamos desde 40 para cá, desde 76 para cá também nós tivemos uma evolução na legislação penal. Aspectos processuais. Em relação aos aspectos processuais, quanto ao crime de porte de drogas para consumo pessoal, a aplicação da Lei 9.099/95. Para apurar esse porte de droga, nós vamos buscar o juizado especial criminal. Primeiro, aquela fase preliminar. Na fase preliminar, nós vamos ter tentativas de conciliação. Lavra-se termo circunstanciado, encaminha-se também para o juizado especial criminal, existe a possibilidade de composição civil, não, mas de transação penal. Então ali se busca justamente a conciliação. E note que por conta disso, e também por força do que prevê a lei, para o porte de drogas para consumo pessoal também não há possibilidade de se aplicar a prisão processual. Prisão em flagrante, por exemplo, não existe essa possibilidade, uma vez que nós temos aqui um tratamento jurídico penal cuja resposta mais grave que pode acontecer é justamente a aplicação de pena alternativa. Então não faria sentido ele ficar preso durante a apuração para se buscar no máximo depois uma pena alternativa. Quanto ao tráfico de drogas? Quanto ao tráfico de drogas, nós temos um procedimento especial, um procedimento definido na nova lei de drogas. Não tão nova assim, né? 2006 já não dá nem para dizer que é nova, mas na lei de drogas. Essa lei de drogas traz, em primeiro lugar, uma defesa preliminar. Defesa preliminar. Por que preliminar? Porque ela acontece antes do recebimento da inicial. Uma defesa que se aperfeiçoa, que se configura, logo após o oferecimento da inicial. Oferece a inicial, o juiz notifica para justamente que haja apresentação da defesa preliminar. Esta defesa preliminar ela pode ser usada, num primeiro momento até mesmo, para tentar uma desclassificação do tráfico para o porte, fazer com que a inicial seja recebida enquanto porte, não enquanto tráfico, ou até mesmo para dizer que não há materialidade, para dizer que a inicial precisa ser rejeitada com base em alguma das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Uma questão que é interessante, que sempre surge nas palestras sobre procedimentos penais, é a seguinte. Bom, tem defesa preliminar, a nova lei de drogas. E aquela reforma de 2008 trouxe a chamada resposta à acusação. Elas podem coexistir no mesmo processo? Penso que sim. Porque os momentos processuais são diferentes. Defesa preliminar ela é oferecida antes do recebimento da inicial.
Resposta à acusação, ela é ofertada depois do recebimento da inicial. E os objetivos são diferentes também. O objetivo da defesa preliminar é muito mais questão processual. Está ligada à rejeição da inicial. O artigo 395 do Código de Processo Penal tem uma natureza, de forma eminente, processual. Claro que, vez ou outra, até pode-se discutir questão penal, só que o pano de fundo é processual. Já a resposta à acusação, o objetivo dessa resposta à acusação é justamente a absolvição sumária. Aqui, inverte, o objetivo principal aqui é material, direito penal, absolvição sumária. Então, neste caso, nós temos um outro objetivo, nós temos outros elementos que devem ser considerados. Na minha visão, pode coexistir tanto a defesa preliminar como também a resposta à acusação. Em relação à ordem dos atos realizados nessa audiência, nós vamos ter o recebimento da inicial e o juiz designa a audiência. Primeiro ato, interrogatório. Depois, oitiva das testemunhas. Primeira de acusação, depois as de defesa. Na sequência, manifestação do Ministério Público, oral. Manifestação da defesa, também oral. E daí nós temos a sentença. Uma outra questão que se coloca em relação a essa ordem procedimental, a esta ordem de audiência, é justamente o interrogatório. Como é que fica o interrogatório? Porque no procedimento ordinário e nos demais procedimentos, o interrogatório passou a ser o último ato realizado de instrução. Nós temos lá primeiro vítima, depois testemunhas, peritos, acariação, reconhecimento e a interrogatório. Como é que fica essa questão na lei de drogas? O interrogatório aparece em primeiro lugar, aparece abrindo a audiência, aparece abrindo a instrução. Respeitadas as posições em sentido contrário. Até penso que, por uma questão de uniformidade, por uma questão justamente de buscar um equilíbrio entre os demais procedimentos, esse interrogatório deveria ser realizado por último. Só que, por força de lei, não é possível aplicar aquelas normas contidas na reforma de 2008 para cá. O ideal é que isto seja feito. O ideal é que isso aconteça. Mas para que isso aconteça é necessário que haja alteração legislativa em relação à lei de drogas. Mesmo sabendo que o interrogatório, ao final da instrução criminal, ele é mais benéfico para a defesa, uma vez que toda a prova já foi colhida e será possível verificar qual que é a tese que pode ser melhor encaixada naquele momento. Não fica aquele interrogatório perdido que nós tínhamos antes da reforma, que muitas vezes se falava algo naquele interrogatório que não servia para nada, porque a prova produzida em juízo era absolutamente dissociada daquela prova produzida no inquérito policial, aqueles elementos de prova do inquérito policial. Em termos práticos, essas manifestações orais previstas na nova lei de drogas, elas são substituídas por memoriais. Então existe aqui a possibilidade de substituição dos debates orais, das manifestações orais, por memoriais, e aí as partes se manifestam por escrito em relação a essa questão. Nós temos outros aspectos procedimentais que podem ser também verificados em relação ao prazo do inquérito, que é diferenciado, em relação a agente infiltrado, a entrega vigiada. Nós temos alguns outros elementos que também merecem aqui, pelo menos uma citação, uma menção, devido à importância deles. O objetivo foi traçar com vocês um histórico a respeito da lei de drogas, mostrar como é que nós desenvolvemos, e acho que a partir disso a gente consegue verificar claramente uma evolução de 40 para cá em relação a esse tratamento. Dá para melhorar mais, claro, como toda obra humana, essa lei pode ter alguns ajustes, mas de qualquer forma o avanço foi muito grande, né? E focar nessa questão da prevenção.
O que nós falamos a respeito de repressão só deve ser considerado se a prevenção tiver falhado, se não houver possibilidade justamente de mostrar um outro caminho, de trazer uma outra solução, aí sim o direito penal pode trazer a sua colaboração, infelizmente, mas no caso das drogas nós temos que pensar inicialmente na prevenção. Queria só comentar com vocês esse livro, Procedimentos Penais, uma visão de defesa sobre os procedimentos ordinário, sumário e do júri. Esse livro, inclusive, que foi baseado muito nas palestras que nós ministramos pelo Departamento de Cultura e Eventos, em várias regiões, em várias subseções, e nós fizemos aqui um livro que não tem a pretensão exatamente acadêmica, mas tem a pretensão de mostrar como é que nós podemos manejar teses de defesa relativas aos procedimentos penais. É um livro destinado para o advogado, para o estudante de direito que se interessa pela linha de defesa e para aquele que também pretende prestar exame de ordem, tanto na primeira fase como também na segunda fase. Quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse seminário. Me desculpe aí pelas tosses, mas realmente voltando de uma gripe muito forte essa semana. Obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo convite.